Olá a todos, meu nome é Fernanda Prijo, eu sou aluna do curso de Letras Português e Inglês da Faculdade IBRA e estou aqui gravando esta aula para conclusão de estágio no Colégio Jean Piaget, ok? Essa aula que vai ser ministrada agora, ela se refere a uma aula de português, ok? Em relação ao terceiro ano do ensino médio, e eu vou apresentá-la, e conforme eu compartilhar aqui os slides, eu vou falar sobre o que trata a aula, ok? Então, vamos lá. Bom, então a aula de hoje, compartilhar, né? Tá aí. Isso aí, é a nossa aula de crase, que faz parte do conteúdo programático do terceiro ano do ensino médio. Então, crase faz parte da parte de regência, né, que nós temos, que é ministrada na língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio. Bom, vai aparecer aqui daqui a pouco os códigos da BNCC ao qual se relaciona. Ok. E aí está o código que se relaciona à administração deste conteúdo. Bom, primeiro a gente precisa saber o que é crase, né? Definir. Crase nada mais é do que a união de uma preposição a e de um artigo a. A esta altura do campeonato, o aluno já tem que saber o que é uma preposição e o que é um artigo, né? A preposição ela está relacionada à regência. A regência seja nominal ou verbal, ou seja, aqueles nomes ou verbos que precisam de uma preposição, né? Para que haja sentido com a relação total, né, do predicado ao qual ele está relacionado, ao qual ele está inserido. E aí, no caso, quando a gente trata da preposição a, mediante um artigo a junção dessas duas partes forma uma crase. Então, a gente não fala vou à missa, você fala vou à missa, né? Então, aí você tem esse fenômeno da crase, e quando você tem essa relação de uma preposição juntamente com um artigo que está à frente, né, o artigo definido a, que define algum substantivo, algum nome. Então, nós temos aqui. Essa união é representada graficamente pelo acento grave. Esse acento ele é diferencial, é para mostrar que ali existe um fenômeno de crase, né? O aluno vai entender que esse A com a crase é a junção da preposição mais artigo. Então, exemplo aí. Assistiu a, quem assiste, assiste a algo. E a cena. Você tem um substantivo feminino, cena, de gênero, né? Feminino, cena. Então, ele tem o artigo a, carrega o artigo a. Então, assistiu a cena. Aspirou, aspirar no sentido de desejar. Aspirou a algo, a vaga. A vaga também, substantivo feminino, forma a crase. Respondeu a, quem responde, responde algo, né? Alguém respondeu às questões. E as questões também do gênero feminino, a palavra questões. Pagou a, quem paga, paga a alguém.
pagar algo a alguém. E esse alguém é quando a gente tem a preposição, né? Formando um objeto indireto. A colaboradora, que também é um substantivo feminino. Então, pagou a colaboradora, crase. Perdoou a. Quem perdoa, perdoa a alguém. As amigas. De novo, gênero feminino desta palavra. Perdoou as amigas, formando crase. Respondeu às questões de biologia, né? Aqui a gente já tem outra relação das questões, né? Só mudando aí o complemento, mas a preposição ela continua. Respondeu a questões. Se você não tem, né, o artigo na frente, você não precisa colocar a crase, é o caso aqui. Respondeu a questões de biologia, tá bom? Então, você tem que atentar. Só ocorre crase nessa relação, nessa junção entre a preposição a e o artigo a, ou as, né, se for no plural. Bom, e existe também a possibilidade de se empregar acento grave nos pronomes demonstrativos, né? Aquele, aquela, aquilo. A gente precisa analisar a regência. Então, está escrito aqui, ó, neste caso também se faz necessário analisar a regência do verbo ou do substantivo anterior aos pronomes. Então, você tem sempre aí, né, no caso, crase é uma das partes da regência, você tem que observar o verbo, se ele vai necessitar dessa preposição a e a palavra, né, que vem antes, anterior ao substantivo, desculpa, que vem anterior aos pronomes. Vamos lá. Vamos aos exemplos. Referiu-se a aquele texto. Quem se refere a algo, né? Então, o aquele, o pronome ali, você coloca a crase. Aspirou aquela vaga, desejou aquela vaga, este é o sentido. Então, o verbo aspirar aqui pede preposição, e aquela, né? Desculpa, voltando. Respondeu aquelas questões, a aquelas questões. Está no plural aqui, ó, tá vendo? Então, a gente tem, sim, o pronome, desculpa, a gente tem, sim, o artigo anteposto à palavra questões, tá bom? Pagou aquela colaboradora. Perdoou aquelas amigas. Perdoou a e as amigas. Só que é aquelas, né? Tá se referindo a um pronome demonstrativo que faz referência às amigas que não estão perto, ou as amigas de outrora, então, há aquelas amigas. Por isso que você tem aí o uso do pronome demonstrativo. Pronomes relativos a, qual e que. Neste caso, também se faz necessário analisar a regência do verbo ou do substantivo posterior aos pronomes. A gente tem que ver para saber se vai levar, se vai ter o acento diferencial de crase ou não. Exemplos. Esta é a obra a qual me refiro. Quem se refere a alguém. Se refere a esta obra. Então, você tem o uso da preposição aí. Esta é a obra a que me refiro. Quem se refere a alguém, porém você está usando o que, então você não tem o a junto do que, né? Então você não precisa colocar uma crase, porque aqui a gente só tem a preposição a, não temos um artigo definido feminino a. Esta obra é igual a que você leu. Esta obra é igual à obra que você leu. Obra, está anteposto um artigo a, junto com a preposição a, formando a crase.
Esta lista é semelhante à lista que resolvi, a mesma coisa. Na lista aqui, você tem o artigo a anteposto à palavra lista e a preposição a. Bom, aqui a gente tem alguns casos especiais, né? Que é dessa relação da crase. Antes da palavra distância, a gente não usa crase, salvo se vier determinado numericamente. Se você não tem como precisar qual é a distância, você não coloca crase, tá? Isso também vale, por exemplo, para ensino à distância. A ideia de ensino à distância quer dizer que você não está em sala de aula. Você também não coloca crase, né? Exemplo. A escola fica à distância de 500 metros. Aqui tem que colocar crase porque você tem preciso, explícito, a distância qual é. Via-se o barco à distância de 1 quilômetro, mesma coisa. Olhávamos à distância, aqui você não tem como precisar qual é a distância, né? Dá essa ideia de que estavam longe se olhando, mas qual a distância? Não sabemos. Antes de lugar, né? Muito comum, questão de topografia, né? País, estado, cidade. Se o lugar em questão aceitar artigo, haverá emprego de crase. Se o lugar for especificado, adjetivado, haverá crase sempre. Então, se o lugar pede o artigo a, você vai ter a crase. Se o lugar for adjetivado, você trouxer uma característica para acentuar, para especificar o lugar, sempre vai haver crase. Então, vamos lá os exemplos. No primeiro caso, vou à Bahia, volta da Bahia. A Bahia pede o artigo, então vou à Bahia, crase. Vou a Portugal, volta de Portugal. Não tem crase, porque Portugal não pede a preposição lá antes de seu nome. Então, aqui no caso de ser especificado, adjetivado, vou a Portugal dos sonhos. Então, vou a Portugal dos sonhos, né? Então, você tem sim. Não é qualquer Portugal, é aquela que você sempre sonhou. Está especificada, está adjetivada. Então, coloca-se a crase. Bom, aqui tem aquele famoso macete, né? Para a gente saber se vai precisar colocar crase diante do nome ou não. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Não precisa, né? Então, a gente usa essa relação. Antes da expressão terra, quando for o oposto de mar, ar e bordo, não haverá crase. Então, quando você está relacionando a palavra terra a algum lugar físico, né? Relacionado, né? Oposto tendo essa oposição. Terra e mar, terra e ar, você não coloca crase. Agora, quando a palavra terra significa o planeta Terra ou a nossa terra natal, a gente coloca crase. Exemplos. Plantamos a terra logo depois da chuva. Então, não tem crase nesse caso, né? No caso aqui de ser o planeta Terra ou a nossa terra natal, a gente coloca crase. O astronauta voltou à Terra. Então, é como se ele tivesse ido a e voltado da, né? Quem foi a, volta da. Saiu da Terra e voltou para a Terra. Vou à terra onde eu nasci. É uma terra específica, é a minha terra natal. Seremos sempre gratos à terra onde passamos nossa infância. É uma terra específica. Tem crase. Antes da palavra casa, também muito interessante. Não se usa crase. No caso, quando a palavra significa lar, domicílio, e não vem acompanhada de adjetivo ou locução adjetiva. Você não está
trazendo características a este lar, ok? Esta palavra casa no sentido de lar, domicílio, lugar em que você habita, que é conhecido por você. Agora, quando você diz a palavra casa, ela estiver um adjetivo ou opção adjetiva, você coloca a frase, tá? Então, exemplo, iremos à casa assim que chegarmos. Que casa? Eu já sei que é a minha casa. Por quê? Eu não uso crase quando estou falando do meu lar, do meu domicílio. Ou o domicílio de outrem, né? Iremos à casa, no caso aqui, a minha casa, desculpa. Iremos à casa mais cedo hoje. Ou seja, voltaremos para casa, né? Você não coloca. Agora, aqui no segundo caso, ela está adjetivada. Vou à casa dos meus avós. É dos avós, então você leva outra crase. Antes de horário. Neste caso, precisamos considerar que, mesmo sendo numeral, poderá haver a possibilidade de emprego de preposição e artigo. Né? Existem casos em que a gente usa preposição e a, no caso, e o artigo a, quando falando de horário. Ó, antes de horário, podemos aqui substituir o horário em questão pela expressão ao meio-dia, né? Observe que se obtivermos ao diante de expressão, haverá crase diante do horário. Veja aí, ó. A loja estará aberta às 14 horas. A loja estará aberta ao meio-dia. Tá? Então, você tem o uso da crase aí diante do horário, às 14 horas, e ao meio-dia. Você também tem essa expressão com a crase, porque você tem o a que já acompanha o horário, né? Ao meio-dia é a mesma coisa que às 12 horas. Estaremos prontos às 20, estaremos prontos ao meio-dia. Estou te esperando desde as 16. Estou te esperando desde o meio-dia. Então, você tem que ver, observar o que está sendo anteposto, né? Se precisa, a regência pede essa preposição a. Diante de locução adverbial feminina, às vezes vou à livraria antes do anoitecer. Estamos à procura de pessoas apaixonadas. Para chegar à universidade, dobre à direita e vá às pressas até a biblioteca. Então, tem preposição nessas locuções, né? Já está sedimentado, já está embutido nessas expressões de locução adverbial feminina. A crase é facultativa. Vamos lá. Diante de nome próprio feminino. Nome próprio, em geral, você não precisa colocar crase. Mas quando você tem feminino, você é facultativo. Vai depender do sentido que você quer dar. Vamos lá, na letra A. Entreguei a Mariana os simulados. Entreguei para a Mariana, não precisa colocar crase. Agora, se eu quero tornar mais específico, né, determinar mais a palavra, né, o nome próprio, entreguei a Mariana os simulados, entreguei para a Mariana. Mandei as cópias a Martina. Mandei as cópias a Martina, com crase, para a Martina. Diante de pronome possessivo feminino no singular. Alcancei o prato para a sua mãe, ou seja, alcancei o prato à sua mãe. É facultativo. Pode pôr ou não pôr. Entreguei à minha mãe os gabaritos das provas. Entreguei à minha mãe os gabaritos das provas com crase.
Aí, no caso, seria para a, né? Falei à sua mãe o que eu penso. Para a sua mãe, crase. Para a sua mãe, não tem crase. Ok? Terceiro caso, diante da preposição até. Pode ter ou não, é facultativo. Vou até a livraria, vou até a com crase livraria. Fui até a praia com ou sem crase. Acompanhei-o até a porta com ou sem crase. Observação: quando o sentido for de inclusão, não haverá crase. Exemplo: os poetas amam até a morte, inclusive a morte. Eles amam, incluindo a morte. Então, não é que eles amam até, no sentido de tempo, né? Se fosse assim, você colocaria crase para poder fazer essa diferenciação. Quando não ocorre crase? Diante de verbos, diante de palavras masculinas, obviamente, porque a palavra masculina carrega um artigo masculino, e aí você vai ter o ao, né, a o. Diante de pronomes pessoais, quais pessoais? Pessoal, reto, oblíquo, né, que são os pronomes pessoais, indefinidos e demonstrativos, salvo os demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Porque justamente eles começam com a, então a gente tem que avaliar isso aí. Diante de pronomes de tratamento, salvo senhora, senhorita e dona. Nesses casos, né, nós vamos ter que observar, porque senhora, senhorita e dona são palavras femininas. Bom, terminamos aqui a nossa aula de crase. Espero que tenha sido alcançado, né, o objetivo. Até mais.